Esses sintomas todos que o senhor citou aí, do isolamento causando a depressão, a ausência de convivência, acentuou também os casos de Alzheimer? Também acentua ou não? Olha, uma das causas, uma das explicações também para a doença de Alzheimer, uma das demências em si, é isso, é a ruminação de sentimentos negativos. O funcionamento da pessoa, a vibração dela está sempre assim, ó, no negativismo, na hostilidade, na raiva, no ressentimento, na mágoa, no pessimismo. Isso se tem estudos mostrando que pessoas que têm altos scores de neuroticismo é uma característica da psique humana, daquelas pessoas que estão sempre funcionando com pensamentos negativos, com ruína, com doença, com coisas piores, só coisas ruins. E esse é o funcionamento comum delas. E ao longo da vida, isso aumenta o risco de dano cerebral e levar, a partir daí, a um quadro demencial. Então, é claro que sim. E nós sabemos que um dos fatores protetores da demência de Alzheimer, Orson, é que a gente chama a atividade mental. Quanto mais estímulo cognitivo tivermos, quanto mais exercitarmos funções cognitivas, linguagem, leitura, raciocínio, fazermos jogos, interagirmos nos grupos, desenvolvermos uma arte de cantar ou de fazer algum trabalho manual. Então, tudo aquilo que nós estimulamos e o estudo e a aquisição de novos conhecimentos e a manutenção da intelectualidade pelo maior tempo possível são fatores protetores para a demência. Então, tu imagina uma boa parte da população de idosos que parou de sair de casa, que não estava mais podendo fazer exercícios físicos, que é excelente fator protetor para as doenças em todas, inclusive a demência, parou de conviver, eram aquelas pessoas que já tinham déficits auditivos, né, perda auditiva, e o aparelho estragou, não renovou, não foi feito um novo exame, não botou aparelho, e ficou cada vez mais, né, sem ler, sem conviver, e ligado constantemente, muitas vezes, na televisão, nas notícias, só notícias ruins, alimentando esse ciclo vicioso de péssimas notícias. Então, é claro que sim, o saldo final dessa pandemia, por enquanto, é muito negativo para os idosos, nesse sentido. E claro que tu tem grupos de idosos que não têm doenças, ou muito pouco doentes, que são ativos, que estão retomando. Tu tem aqueles que vão ao médico, geriatra, seus consultórios, que têm suas enfermidades, que passam uma boa parte da vida só lidando com elas. Então, nós temos lá, a gente tem no consultório uma chamada amostra viciada, né? Que é o doente, por exemplo. Imagina os psiquiatras também. Agora, se tu separa esse grupo, vai procurar aqueles idosos que estão interagindo nos grupos sociais, aqueles idosos que estão viajando, estão fazendo turismo, aqueles que estão, enfim, voltaram a frequentar teatro, cinema, estão ligados a alguma outra arte, esses têm uma visão melhor, estão começando a recuperar esse tempo perdido. E no caso específico nosso, das casas espíritas, né, o retorno deles é muito importante. Ainda está acanhado, ainda está assim, então, com receio, estão voltando pouco, as casas espíritas estão mais cheias de pessoas mais jovens, o próprio trabalhador espírita também, que na maioria das vezes ele tem mais de 60 anos, ele também, né, está voltando aos poucos, já está voltando muito fragilizado. Então, é muito importante que volte. Toda vez que me pedem para falar alguma coisa sobre isso, e a semana que vem eu vou dar uma palestra numa casa espírita aqui, que é exatamente isso, que é a ressocialização, o momento de ressocializar-se. É o momento de voltar. Tá? Aliás, desde o ano passado tem sociedades espíritas aqui no Rio Grande do Sul que já estavam abertas. E esses idosos estão ficando muito no online. Aqueles que conseguiram, né? Tu vê como a outra coisa que a pandemia trouxe, ela trouxe a necessidade urgente de tu aprenderes a lidar com o aparelho de celular, com o smartphone, computador, o laptop, que muitos idosos nem sabiam o que era isso.
Tiveram, eu sei do grupo que eu acompanhei aqui em Porto Alegre, na minha Sociedade Espírita, Bezerra de Menezes, é um grupo excelente, e o grupo era de WhatsApp. Toda semana, quarta-feira, lá, todos que tinham WhatsApp se reuniam. Quem não tinha começou a aprender, pegou um neto, uma neta, um vô, para ficar do lado, para poder continuar conectado, recebendo aquela mensagem, aquela presença da pessoa à mesma distância. Isso foi muito importante. Mas agora é o momento de voltar, porque é no contato, na proximidade, no olho, que a gente libera um hormônio chamado ocitocina. A citocina é o hormônio que te dá um bem-estar imenso. E ele é liberado, no parto, né? Quando a criança entra em contato com a mãe, ela suga o seio, mas também é porque ela está ali se sentindo protegida, está em contato, em proximidade. Então, toda vez que tu te sente acolhido e protegido e próximo de alguém que tu gosta, que te faz bem, tu libera bastante ocitocina. E os grupos, desde que sejam grupos assim, né? Acolhedores, né? Que tu te sinta pertencentes a ele, eles te trazem muito benefício. Então, é hora de voltar. E quanto ao seu outro livro também, analisando a velhice, o Beleza. Culpada ou Inocente, o senhor não quer dar uma palhinha sobre o seu livro? Porque nós temos aqui bastante gente assistindo, outros vão assistir posteriormente, mas o tema chama atenção, velhice, culpada ou inocente? Exatamente. Esse foi meu terceiro livro, tá? Faz tempo. Essa capa aí, acho que foi a terceira. Eu já tenho uma capa. Ele está na quarta ou na quinta edição. Mas cada edição vai acrescentando alguma coisinha a mais. O título Velhice, Culpado e Inocente é uma metáfora, tá? De um julgamento, em que o juiz vai dizer se tu és culpado ou inocente. Só que o juiz és tu mesmo. Porque que tu mesmo que muitas das vezes, né, idoso, tu discrimina esse período da vida, achando que ele é uma fase só de perdas, é uma fase só de subtração. Conquistei muita coisa, agora eu estou tirando da poupança tudo que eu tive. Beleza, status, né? A condição muito, aquela coisa da questão externa, física, que modifica as perdas da identidade, dos amigos, da saúde. Claro que isso acontece, não com todos, não numa mesma intensidade. Agora, o que tu não podes é ficar sem olhar aquilo que pode ser celebrado das conquistas que podem acontecer também com o período de envelhecimento. Então, se tu vive assim a tua vida, achando que a velhice é esse período de vida que se eu pudesse não passar por ele, eu não passava, pularia, ou viveria só a melhor época da vida e eu, desencarnasse. Não, pelo menos para a doutrina espírita, para o espiritismo, especialmente Leon Denis, a pessoa que mais fala sobre envelhecimento nos livros dele, o Grande Enigma, o Problema do Ser, Destinador, nós vamos ver que ele diz que é o período da expansão do espírito, é o período em que as potencialidades da alma terão sua grande oportunidade de se expandirem. Então, é muito mais um período de espiritualização, de olhar para o interior. Isso Jung já falava, que é o período mais do interior, do interno do externo. Agora, tu precisas, né, desde muito cedo, preparar a tua velhice. Então, para tu não chegares lá, né, aos 60, 70, e culpá-la. Ou simplesmente fazer uma coisa que vocês devem ter conhecido de nome, pelo menos uma grande poetisa, escritora gaúcha, Lia Luft. Lia Luft faleceu este ano, no começo desse ano, de câncer. Ela teve um infarto. Ela viveu 80 e tantos anos. Eu tive a oportunidade de conhecê-la, de dar esse livro autografado para ela. É uma escritora que eu adorava. Eu lia muitos livros dela e ela falava demais dessa estação velhice. E um dos livros famosos da Liana foi Perdas e Ganhos, e ela realmente trazia todo esse tempo, esse paralelo, em que se perde, que se ganha. E ela dizia em determinado momento do livro assim, qual é o tom que tu vais dar à tua velhice? Qual é o tom, amigos? Não é o que os outros estão fazendo para que a minha velhice seja boa, seja um período bem sucedido, né? Que eu passe bem, que eu não tenha problemas. Os outros? Quem são os outros? A família, os filhos, não é? O governo, o Estado, a Previdência, o plano de saúde, o síndico. Nós deliberamos muitas vezes aos outros, passamos aos outros
a nossa infelicidade quanto ao que diz respeito a essa construção da velhice. E o livro vai falar sobre a questão biológica, a questão física, biológica, emocional, social e espiritual da construção do envelhecer. Porque não é, a gente não cai de paraquedas na velhice e começa a ter uma visão boa, gloriosa, amorosa dela. Ela é difícil, ela é árdua, porque ela é diferente. Ela traz suas peculiaridades, ela traz, sim, suas perdas, e o que nós não podemos é ficar cristalizados nessas perdas. A gente precisa ter sempre objetivos, sempre planos de vida. A Edna falou da Lia Luft maravilhosa, sensacional. A pessoa assim que mesmo no fim da vida, já tendo doenças, ela continuava dizendo que era um período de vida que poderiam se encontrar momentos para celebrar. Ela até colocava, ou tu te vitimiza, ou tu celebra. É uma escolha tua. Então, quando eu coloco culpada ou inocente, tu quer que ela seja culpada, tu vais ter uma vida difícil, árdua, pesada, sem dúvida. Agora, se tu te preparares para tentar encontrar coisas boas e ver que ela também pode ser produtiva, e que mesmo que te surjam as incapacitações, a fragilização do teu corpo, é o teu espírito, né? É a tua psique, o teu espírito que precisa continuar, como eu digo, se expandindo, tendo planos, tendo objetivos. Isso é importante, ele não pode envelhecer. E aí entra a questão da fé, da espiritualização. E a maior parte dos idosos são, né? Ou são muito espiritualizados, são mais religiosos, pegam mais a crença, podem terminar o período da vida, lá em outras fases da vida, até abandonado a crença, a fé, mas com o envelhecer, com as perdas, com as situações inerentes a esse processo, tem uma fé mais fortalecida. Né? E Leon Denis sempre falava que todas as fases, vamos escutar essa frase, todas as fases da vida humana são merecedoras, ou são uma coisa assim, são merecedoras das bênçãos de Deus, tem outra palavra. E que a espiritualidade, que a velhice é o pontapé inicial da espiritualização do ser. É ali que começa. E como nós sabemos, espíritas, não termina a vida. A nossa individualidade, ela desperta quando estivermos em erraticidade. A gente morre, pode até morrer com demência, sem lucidez, com o que o problema for, ou muito lúcido. Mas a gente passa pelo portal, liberta-se desse cativeiro, o espírito segue seu caminho, levando todas as impressões. E tu não desperta do lado de lá, bem livre de todo o mal que tu fizeste aqui, das tuas fraquezas, né? Ou sem colher os louros, os bônus do que de bom tu fizeste. As duas coisas acontecem. Tu desperta com a tua consciência pesada, com remorso, arrependido, infeliz, ou em melhor condição. Então, a velhice é esse período longo, né? Se hoje a gente está vivendo quase até os 90 anos, teoricamente tu fica velho a partir de... Tu fica 60, tu fica 30 anos nessa estação, ou mais. Então tem que se viver o melhor que pode, apesar das limitações físicas. É isso que eu prego no livro, isso que eu falo nas palestras, é isso que eu espero ser um velho assim. Né? Espero, né? A gente fala muito, mas eu... já está chegando nos 60. Tá? Mais um ano e meio, estou lá. Muito interessante essa abordagem que o senhor fez porque transformar a velhice ou essa idade mais avançada num estágio de experiências produtivas é também tirar o que de melhor temos dentro de nós, que foi o tema da nossa conversa aqui, doutor. E tem lá no finalzinho, Orson, que o capítulo 9 do livro diz assim, ó, quem enxergar, somos os maiores beneficiários do bem do que há de melhor em nós, não é? Somos os melhores beneficiários do melhor que temos em nós. Se eu sou solidário com alguém, se eu consigo ser empático com alguém, gente do céu, se eu consigo me sentir mal, quando eu vejo uma imagem, eu quero mostrar para vocês a imagem que está aqui no livro, que eu vi na internet um dia, olha só, vocês vão olhar e vão enxergar. O que vocês estão vendo aqui? Uma criança, gente. Olha onde ele foi tomar água. Um barro, num lodo. E olha a pergunta aqui. Quais são mesmos os seus problemas? Tem uma outra
que é um carro, não é um carro, é essas coisas que as pessoas, é uma carroça, nem tem cavalo, é a pessoa, o pai que puxa essa carroça, de madeira, e ali tem 5 crianças. Pena que eu não estou com ela aqui à mão. É uma em cima da outra, dobrada, em um cantinho, ali é a casa dessas crianças. E uma noite dessas, há 2 anos atrás, aqui em Porto Alegre, um dia frio, nós temos um inverno rigoroso, principalmente quando chove, eu estava dentro do meu carro aquecido, e daqui a pouco eu olho para fora, eu vejo dessas carroças grandes, enormes, gente, cheio. O que tinha de coisas de penduradas nessa carroça, daqueles que vão juntando na rua, e na frente era um cara que puxava, e lá dentro tinha uma família. Aí eu pensei, meu Deus do céu, que tristeza ver isso, como toca a gente, como é que tem tantas pessoas sofrendo e precisando da ajuda, e como ainda tão poucos que largam o supérfluo, o excesso para ajudar. Pouquinhos. Ainda são poucos. Tem umas pessoas muito bondosas, e nós vimos aqui nesse relato de gente que tem muito dinheiro, que tirou do bolso e foi doar para quem realmente precisava. O dinheiro chegou ali. Já estava fazendo antes, e veio a pandemia para fazer com que eles ajudassem um pouco mais. Mas ainda é pouco esse número de pessoas. E quando nós vemos isso, cenas como essa criança, que a única água que tinha era um lodo, um barro, e tantas outras que a gente vê no dia a dia, a gente se pergunta, quais são mesmo os nossos problemas? Se ao vermos isso, ou no dia a dia, na rua que a gente passa, volta e meia nas tragédias que chegam pelas imagens, pelas telas, se a gente fica indiferente, meu Deus, como nós estamos atrasados ainda no nosso processo de evolução moral. Nós vamos ficar revoltados, tristes, com vergonha de reclamar das coisas, né? Gratos. Puxa, eu não estou passando fome, nem os meus têm. Revoltado no sentido assim, eu vou fazer alguma coisa, eu vou cruzar os meus braços e vou ajudar. Agora, o que a gente não pode ficar é indiferente. Isso aqui não diz respeito para mim, porque eu pago impostos, eu não sou responsável pela pobreza daquele ali. Muitas pessoas pensam assim. Não me interessa. Eu pago imposto, sou justo, sou correto, não roubo, trabalho, não me interessa. Estão errados. Em alguma coisa, em algum momento, a gente pode ajudar de alguma forma. Eu, gente, não saio na rua para ajudar. Eu contribuo, sabe? Claro, a gente tem, eu sempre digo, nós temos um talento e uma ferramenta. A ferramenta que nós temos é essa, de falar, escrever. Muitos temos. Mas tem outras ferramentas que estão ao acesso de todos, que é fazer o bem no teu local de trabalho, naquilo que tu fazes. Tu é médico? Faz a diferença no teu atendimento. Ajuda mais do que simplesmente receber o paciente, dar a receita, pedir o exame, tchau, vai embora. Faça um pouco mais. Se importe, sinta a dor, questione a questão do sofrimento, da psique, da dor dessa pessoa. Porque quase todos que chegam hoje nos consultórios médicos, problemas físicos, o que tem por trás são problemas de ordem emocional, de sofrimento, que estão lá na casa, nos conflitos intrafamiliares, no seu local de trabalho. Enfim, são problemas que um ato de só escutar e ouvir, um gesto de bondade, de carinho, até um conselho que se dê a respeito da sua fé, da prática das virtudes cristãs, pode ajudar essa pessoa. A gente pode fazer. Então, no teu consultório, tu tá fazendo teus atos de caridade, aos poucos, é ali. Tu trabalha na rua, tu vende alguma coisa, tu é o patrão de uma empresa, não explore, não faça sofrer essas pessoas, se importe com elas. Eu não sei quantos pacientes eu atendo numa clínica que eu trabalho aqui em Porto Alegre, que é a Unimed,
de funcionários de uma determinada empresa, de um supermercado, uma empresa tal, que chegam lá tudo detonado de dor na coluna, com hérnia, com alguma coisa de problema, porque o empregador não está nem aí para aquele trabalho hostil, intenso. O que ele quer é só o lado dele e ver e ter o seu dinheiro. Então, pessoal, isso nós podemos mudar os nossos atos, não é? Esses atos do dia a dia que nos ajudem. Eu gosto demais de falar sobre esse tema. Eu vou responder uma entrevista que tu me pediu, acho, lá na entrevista, diz qual é o livro que o senhor mais gostou do Trocado do Urgante. Eu vou dizer que é o que temos de melhor em nós. Tá? Eu tenho a honra, a alegria de dizer que escrevi 7 livros, organizei outros 8, tá bom? Uma coisinha a gente deixa. Mas esse é um livro que eu tenho uma gratidão imensa de falar. Só para vocês verem como nós não precisamos de atos gigantes. Aqui, num dos capítulos que eu coloquei, que eu disse para vocês como se manifesta no coração das pessoas os atos de solidariedade, eu citei o exemplo de uma ex-secretária minha, maravilhosa, que sempre quis ter filho. Nunca conseguiu, porque ela tinha endometriose, uma doença que impedia que ela tivesse filho e engravidasse. Um dia, ela disse assim, vou adotar. Ela e o marido começaram uma peregrinação para adoção, que não é nada fácil. Aí um dia lá, um amigo disse o seguinte, eu tenho uma criança que está sob a tutela da avó, está num abrigo, ela quer doar, quer dar para adoção. Essa minha secretária, querida, foi até lá, conheceu a criança, se apaixonou pela criança, pela condição de poder, enfim, ser mãe, até ponho o título Desejo Profundo de Ser Mãe, uma coisa assim, e ela fica sabendo da história dessa criança. Suspeita de autismo, de abuso, de abandono pelos pais, uma mãe com doença mental, a criança tomando medicamento antipsicótico, e ela foi até o fim da adoção. E adotou essa criança, já faz mais de 4 anos, 5 anos, o menino estuda, ela cuida, ela faz de tudo, é a vida dela. Quem de nós, vou contar nos dedos, não daria a volta, meia volta vou ver e desistiria de uma criança que, sabedora que ela era dos problemas que já trazia. Hein, gente? Isso é amor, não é? Então, são atos, são gestos, são virtudes que estão dentro de nós.